Nem tudo que acontece no mar deve ser contado. Eu já vi coisas lá fora que ninguém acreditaria. Eu trabalhava em um barco de pesca, no meio do oceano, de madrugada. Já tinha anos de experiência, já tinha visto de tudo naquele mar. Mas teve uma noite, uma única noite, que eu nunca consegui esquecer. E não é porque foi perigosa, é porque aquilo que aconteceu não deveria existir. Era um turno normal. Eu estava sozinho no barco, fazendo o de sempre, quando percebi uma coisa estranha. O mar estava calmo demais. Não tinha vento, não tinha onda, não tinha som. E quem vive disso sabe, quando o oceano fica quieto assim, alguma coisa está errada. No começo, eu ignorei. Continuei trabalhando, fingindo que era só impressão. Mas a verdade é que eu já estava sentindo aquela sensação ruim, como se tivesse algo ali comigo. Não dava para ver, não dava para ouvir direito, mas dava para sentir. E foi aí que aconteceu a primeira coisa. Um som seco, vindo de baixo do barco. Algo bateu no casco. Eu parei na hora. Fiquei em silêncio tentando entender o que era. Pensei que podia ser peixe, mas no fundo, eu já sabia que não era. Porque segundos depois, aconteceu de novo. Mais forte, mais perto. E naquele momento, eu tive certeza de uma coisa que me arrependo até hoje de ter descoberto. Eu não estava sozinho. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, isso ajuda muito. E me conta aí, de qual estado você está ouvindo essa história? Não dava mais para fingir que era coisa da minha cabeça. Eu já tinha passado tempo demais no mar para saber quando algo estava fora do normal. E aquilo definitivamente não era normal. Eu fiquei parado por alguns segundos, só ouvindo. O motor do barco continuava funcionando, mas parecia distante, como se o som tivesse ficado abafado. O resto era silêncio. Um silêncio pesado, que não parecia natural. Respirei fundo e tentei me acalmar. Disse para mim mesmo que podia ser só um peixe grande, ou algum pedaço de madeira batendo no casco. Coisas assim acontecem no mar. Mas, no fundo, eu já sabia que não era isso. Peguei a lanterna e fui andando devagar até a lateral do barco. Cada passo parecia mais lento do que o normal. Minha mão já estava suando, e eu sentia aquele frio estranho na barriga que a gente não consegue explicar. Quando eu cheguei na beirada, eu demorei alguns segundos antes de olhar. Não sei porquê, mas parecia que no momento em que eu olhasse, alguma coisa ia mudar. Mesmo assim, eu levantei a lanterna e apontei para a água. No começo não vi nada. Só aquela escuridão profunda, como se o mar tivesse engolido toda a luz. A superfície estava completamente lisa, sem onda nenhuma. Parecia um espelho escuro, sem fundo. Foi então que eu vi uma sombra, passando devagar, logo abaixo da superfície. Não dava para ver forma direito, mas era grande. Grande demais. Aquilo não se movia como peixe, nem como qualquer animal que eu já tivesse visto. Era um movimento lento, pesado, quase como se estivesse me rodeando. Eu segurei a lanterna com mais força, tentando acompanhar o movimento. Mas, de repente, sumiu, como se nunca tivesse estado ali. A água voltou a ficar completamente parada, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali, olhando, esperando que aparecesse de novo. Meu coração estava acelerado e agora eu já não conseguia mais negar. Tinha alguma coisa ali embaixo, e por algum motivo, parecia que aquilo sabia exatamente onde eu estava. Eu dei um passo para trás devagar, e foi nesse momento que eu tive uma sensação que nunca vou esquecer. Não era só medo, era algo pior. Era como se eu tivesse sido visto, como se naquele instante eu não fosse mais o único observando. Depois que aquela sombra sumiu, eu continuei parado por alguns segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O mar voltou ao silêncio absoluto, como se nada tivesse passado por ali. Mas dentro de mim, tudo já tinha mudado. Aquilo não era coisa da minha cabeça. Eu sabia.
Eu me afastei da beirada devagar, sem tirar os olhos da água. Cada passo parecia calculado, como se qualquer movimento errado pudesse fazer aquilo voltar. Meu coração ainda batia forte, e eu já não estava mais pensando em trabalho, só em sair dali. Tentei me distrair. Fui até as redes, conferi o equipamento, mexi em coisas que nem precisavam ser mexidas. Mas era inútil. Minha atenção sempre voltava para o mesmo lugar: o mar. Aquela escuridão parecia diferente agora, mais pesada, mais profunda. Foi então que o rádio fez um barulho estranho. Um chiado fraco, quase imperceptível no começo. Eu nem dei atenção. Interferência no meio do oceano é comum, mas o som começou a crescer, ficando mais alto, mais agressivo, até cortar completamente o silêncio. Eu fui até o rádio, já incomodado com o barulho. Girei o botão de frequência, bati de leve no aparelho, tentei ajustar, mas o chiado não parava. Era constante, irritante, quase como se estivesse ali de propósito. E foi no meio daquele barulho que eu percebi. Tinha outra coisa, um som diferente, escondido dentro da estática. Eu cheguei mais perto, inclinando a cabeça, tentando entender. No começo parecia só interferência, mas não era. Aquilo tinha ritmo, tinha forma. Era uma voz, baixa, arrastada, distante, como se estivesse vindo de muito longe, ou de muito fundo. Meu corpo inteiro travou quando eu consegui entender o que estava sendo dito. Era o meu nome, falado devagar, quase sussurrado. Eu me afastei do rádio na hora, como se aquilo pudesse me alcançar. O ar pareceu mais pesado, difícil de puxar. Eu olhei em volta, procurando qualquer sinal de outro barco, qualquer luz, qualquer coisa que explicasse aquilo. Mas não tinha nada. Só eu, o barco e aquele mar escuro. E naquele momento, uma coisa ficou clara na minha cabeça. Aquilo que estava lá embaixo não só sabia que eu estava ali. Quando eu ouvi aquele sussurro atrás de mim, meu corpo inteiro travou. Eu não virei na hora. Não consegui. Foi como se algo dentro de mim soubesse que, no momento em que eu olhasse, alguma coisa pior ia acontecer. Mas o silêncio que veio depois foi ainda mais assustador. Eu virei devagar. Cada segundo parecia mais longo do que o normal. Quando finalmente olhei, não tinha ninguém. Só o barco. Só eu. Só aquele mar escuro ao redor. Mas a sensação continuava ali, aquela certeza de que eu não estava sozinho. Eu comecei a andar para o centro do barco, tentando me manter longe das bordas. Minha respiração estava pesada, irregular. Eu já não pensava mais em pesca, em trabalho, só em sair dali. Só que algo dentro de mim dizia que talvez já fosse tarde demais. Foi então que o barco se mexeu, mas não foi um balanço comum do mar. Foi um tranco seco, forte, como se algo tivesse batido com tudo por baixo. Eu quase perdi o equilíbrio, me segurei no que deu, tentando entender o que estava acontecendo. Outro impacto, mais forte. O barco inteiro tremeu dessa vez. E aí eu entendi. Aquilo não estava só passando por baixo, estava batendo de propósito. Eu senti o medo subir de um jeito que nunca tinha sentido antes. Não era só perigo, era algo diferente. Era como se aquilo tivesse intenção, como se estivesse tentando me tirar dali. Eu corri até o motor sem pensar. Minhas mãos estavam tremendo, mas eu consegui ligar. O som do motor, que antes parecia distante, agora era a única coisa que me dava algum tipo de segurança. Eu precisava sair dali. Naquele momento, não importava mais nada. Mas assim que o barco começou a se mover, veio outro som. Na água, acompanhando, como se aquilo tivesse começado a se mover junto comigo. Eu não olhei para trás, não tive coragem, mas dava para ouvir. Algo grande, cortando a água, seguindo o barco. Cada segundo parecia uma eternidade. Eu só acelerava mais, tentando ganhar distância.
O vento começou a bater no rosto, mas mesmo assim, o som continuava ali, perto, muito perto. Foi então que o barco deu mais um tranco, mais forte do que todos os outros. Quase me jogou no chão, e naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. Aquilo não queria só me assustar, aquilo queria me parar. Eu segurei o controle com força e continuei acelerando, ignorando tudo ao redor. Eu não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava sair daquele lugar o mais rápido possível. E então, do nada, o som parou. Nenhum movimento na água, nenhuma batida, nada. Só o barulho do motor e o vento. Mas eu não desacelerei. Continuei por vários minutos sem olhar para trás, sem pensar. Até que finalmente o corpo começou a relaxar. E o medo virou outra coisa. Uma certeza. Eu sobrevivi. Mas aquilo não tinha ido embora. Depois que tudo ficou em silêncio, eu continuei acelerando. Eu não confiei naquele fim repentino. No mar, as coisas não simplesmente desaparecem assim. E depois de tudo que tinha acontecido, eu sabia que aquilo ainda podia estar ali. Meu coração ainda estava disparado e minhas mãos não paravam de tremer. Eu mantinha os olhos fixos para frente, sem coragem nenhuma de olhar para trás. Era como se, no momento em que eu olhasse, aquilo fosse estar lá de novo. Os minutos foram passando e o som do motor começou a ser a única coisa que eu conseguia ouvir. Nenhuma batida, nenhum movimento na água, nada. Aquilo deveria me acalmar, mas fez o contrário. Porque o silêncio voltou. E dessa vez, parecia ainda pior. Foi então que algo estranho aconteceu. As luzes do painel começaram a falhar. Primeiro uma piscada leve, depois outra, até começarem a oscilar sem controle. O motor ainda funcionava, mas algo estava errado. Eu tentei ignorar, focar só em sair dali. Mas a cada segundo, a sensação de que aquilo não tinha acabado só aumentava. Era como se o próprio barco estivesse sendo afetado por alguma coisa. E então o motor falhou. Por um segundo. Mas foi o suficiente. O barco desacelerou. E o silêncio voltou com tudo. Naquele exato momento, eu senti a mesma presença. Mais perto. Muito mais perto do que antes. Eu não precisei olhar para saber. Aquilo tinha voltado. E não estava mais embaixo. Estava ao redor. Eu comecei a tentar ligar o motor de novo, desesperado. Minhas mãos escorregavam. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Eu sabia que, se o barco parasse completamente, eu não teria nenhuma chance. O motor voltou. Mas junto com ele, veio o som. Na água. Mais forte do que antes. Não era mais só movimento. Era como se algo estivesse cercando o barco, girando ao redor, cada vez mais perto. A água começou a se mexer de todos os lados. Pequenas ondas se formavam, mesmo sem vento. O barco começou a girar levemente, como se estivesse sendo puxado. Eu perdi completamente o controle por alguns segundos. E foi aí que eu fiz a pior coisa possível. Eu olhei, na lateral do barco, direto para a água. E naquele instante, eu vi, não claramente, mas o suficiente, uma forma enorme, se movendo logo abaixo. Mas não tinha formato certo, não tinha limite. Era como se fosse grande demais para caber ali. E então, por um segundo, pareceu que aquilo subiu, na direção da superfície, na minha direção. Eu me joguei para trás na hora, sem pensar. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Eu não queria ver mais nada. Eu não queria entender. Eu só queria sair vivo dali. Eu acelerei tudo que dava, sem olhar para trás, sem pensar em nada. O barco finalmente começou a ganhar velocidade de novo, cortando a água com força. E dessa vez, eu não senti nada me seguindo. Mas o medo não passou. Porque dentro de mim, eu sabia. Aquilo não tentou me pegar. Aquilo só quis que eu visse. Depois daquela noite, eu não voltei direto para casa. Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu sentia que não podia simplesmente agir como se nada tivesse acontecido.
Era como se algo tivesse ficado comigo, não visível, mas presente. Quando finalmente cheguei em terra firme, o sol já estava começando a nascer. Aquela luz deveria trazer alívio, mas não trouxe. Eu continuava com aquela sensação estranha, como se estivesse sendo observado, mesmo ali. Eu não fui para casa. Em vez disso, eu fui direto para uma igreja pequena que ficava perto do porto. Eu nem era de frequentar muito, mas naquele momento foi a única coisa que passou pela minha cabeça. O lugar estava quase vazio, só algumas pessoas sentadas em silêncio. E lá na frente, o padre. Eu entrei devagar, sem fazer barulho, e sentei em um dos bancos. Meu corpo ainda estava tenso, minha mente ainda presa naquela noite. Eu tentei me acalmar, mas não conseguia. Depois de alguns minutos, eu levantei e fui até ele. Eu nem sabia direito o que dizer. Só falei que precisava de ajuda, que tinha passado por algo que não conseguia explicar. Ele me olhou de um jeito estranho, não como quem duvida, mas como quem já ouviu algo parecido antes. Eu pedi para ele orar por mim. Naquele momento, eu não estava pensando em lógica. Eu só queria tirar aquela sensação de mim, aquela presença, aquele peso. Ele colocou a mão no meu ombro e começou a rezar. Baixo, calmo, mas enquanto ele falava, eu senti algo. Não foi alívio imediato, mas foi como se aquilo que estava comigo tivesse recuado, como se não gostasse de estar ali. Eu não disse nada, só fiquei quieto, ouvindo, e pela primeira vez desde aquela noite, eu consegui respirar um pouco melhor. Depois que terminou, eu agradeci e saí. O sol já tinha subido mais. As pessoas estavam andando normalmente, como se o mundo estivesse exatamente igual. Mas para mim, nada estava normal. Eu fui para casa. Entrei, sentei e fiquei em silêncio por muito tempo. E foi ali, dentro da minha própria casa, que eu percebi uma coisa. A sensação tinha diminuído. Depois daquele dia, eu tentei seguir minha vida. Tentei trabalhar, sair, fingir que tudo tinha voltado ao normal. Mas não voltou. Porque tem coisas que quando você vive, não dá para esquecer. E o pior não é a lembrança, é a sensação. Aquela mesma sensação que eu senti no mar, às vezes volta, do nada, no silêncio, como se alguma coisa ainda estivesse por perto. Eu nunca mais pisei em um barco à noite. Nunca mais cheguei perto do oceano depois que o sol se põe. E até hoje, quando alguém me pergunta o motivo, eu só digo que não gosto mais, porque não adianta explicar. Não adianta tentar fazer alguém entender o que eu vi ou o que eu senti. Tem coisas lá fora que não foram feitas para a gente encontrar. Mas tem uma coisa que eu nunca consegui esquecer. Naquela última noite, aquilo não tentou me matar, não tentou me derrubar. Só ficou ali, me cercando, esperando eu olhar. E às vezes, quando tudo fica quieto demais, eu ainda tenho a sensação de que aquilo não ficou no mar,